você acha que essa pessoa que está começando agora, está estudando, até mesmo, sei lá, por exemplo, conseguir um estágio e está começando a sua jornada profissional, como você acha que ela pode se preparar para o mercado e essas possíveis vagas da melhor maneira? Eu acho que uma coisa que pedem muito e eu sou muito contra, assim, é a experiência. Eu não acho que tem que ter experiência, assim. Você vai contratar, por exemplo, estagiário, não tem que ter experiência. Eu acho que conta muito mais a disposição para aprender, o interesse, a vontade de fazer acontecer. Então, fica muito evidente isso quando você contrata realmente estagiário, porque você não tem um parâmetro, sabe? Não é assim, nossa, trabalhou X tempos com esse tipo de coisa. Então, eu acho que a vontade de estar ali, querer fazer, querer aprender, ela é muito importante para quem está começando, sabe? Não é. E essas gerações mais novas agora tem muita essa característica do imediatismo. E às vezes não é assim, sabe? As coisas não andam tão rápido às vezes quanto a gente gostaria. Então, ter essa paciência para fazer acontecer, para querer aprender, para estar disposto a aprender. E eu acho que está ligado no que está acontecendo no mercado também. Num geral, assim, agência, o que as agências estão colocando na rua, se surgiu uma agência nova, se tem alguém despontando. Eu acho que é legal saber um panorama geral do mercado, assim, quem está começando, sabe? Grandes referências, coisas que acabam surgindo no dia a dia e fazem diferença. Legal, legal, Má. E você comentou um pouco de como se preparar. O que você falaria, tipo, para uma pessoa que está ali começando, né, um atendimento, que está começando a sua jornada, para que ele possa se antenar? Sites, blog, até mesmo grupo de atendimento, por exemplo. O que você acha legal dele sempre estar antenado e pescando essas oportunidades? Sim, eu acho que assim, hoje tem muita informação em vários lugares. Então, assim, o LinkedIn tem muita coisa para você se informar do mercado. Todo mundo está colocando o tempo todo coisa no ar, colocando lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Então, é muito legal para você saber o que está saindo. O grupo de atendimento é muito legal. Eles trazem, não sei como está esse ano na pandemia, mas eles trazem muitas palestras, muitos profissionais para falar, muita referência, que eu acho que se você já está focado no atendimento é muito legal, mas também tem grupo de mídia, as áreas têm sempre seus grupos e eu acho que isso pode ajudar se você já está interessado numa área específica. E eu acho que uma coisa que eu pensei que ajuda muito é acompanhar a premiação. Não tipo assim, só Cannes, porque Cannes todo mundo conhece e tal, mas tem algumas premiações que elas premiam, por exemplo, jovens profissionais, que é o caso do Young Lions. Uhum. Eu participei ano passado do Young Lions e aí eu falei, meu Deus do céu, como é isso? E aí eles disponibilizam os cases que ganharam. E aí, o que é legal do Young Lions? Porque é eu atendimento contando como foi o meu papel naquele job e por que eu fui essencial naquele job e como eu fui um atendimento criativo. Então, eu acho que é muito legal isso, porque a gente vê muito falar de criação no mercado de publicidade. As referências de atendimento, elas são mais difíceis. E aí, o Young Lions é um exemplo de quando você vê o atendimento falando o que ele faz e como ele fez diferença. E aí, quando eu escrevi meu case do atendimento, me ajudou muito ver outros cases, porque foi muito esquisito eu ter que falar de mim. Mas eu acho que é uma boa referência, assim, acompanhar premiações no geral e o que for mais focado em atendimento, tanto de premiação, quanto de grupo, quanto de publicação, tem bastante coisa. Eu acho que para quem está começando agora e não só esse profissional que quer ser de atendimento, eu acho que para todas as áreas é muito importante você conhecer o mercado, né? Saber o que essas agências estão fazendo, saber os profissionais que estão fazendo esse mercado acontecer e mudar a cada dia, né? Então, eu acho importante você saber aonde, no terreno que você vai pisar, né? Eu acho isso super importante, que nem, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu lembro que toda segunda-feira chegava um e-mail mensagem na faculdade.
o meu intervalo na segunda-feira era descer para a biblioteca e ler uma mensagem, porque eu Sim. me cobrava muito de saber e eu gostava muito. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas falavam: Nossa, você viu que tal cliente abriu concorrência? Aí eu respondi: Ah, é, ele já fechou com tal agência. Aí o pessoal, meu, como que você sabe de tudo isso? Que eu falei, não, eu me proponho, eu chegava mais cedo na agência e, tipo, abria uma mensagem, próprio marketing, para ler um pouco ali, saber um pouco do mercado, o que está acontecendo, e aí começava meu dia. Sim, eu acho que essas publicações do mercado assim ajudam muito a você entender realmente aonde você está entrando. Depois que você está dentro de uma grande agência, fica mais fácil, porque o assunto rola ali dentro mesmo. Mas quando você está se preparando, eu acho que é uma grande ferramenta mesmo, essas publicações. Boa. Má, agora para a gente explicar um pouquinho para eles no dia a dia ali, se eu fosse pedir sua ajuda para em um tweet a gente colocar ali passo a passo dessa jornada, né, até chegar a um diretor, como que você descreveria o dia a dia desse profissional, desde o estagiário, aí vai subir no executivo e tudo mais? Ó, eu acho que assim, o estagiário, ele é o que está ali para aprender e dar suporte para quem precisar. Normalmente o estagiário pega jobs menores, pequenos. Normalmente, assim, faturamento é sempre a responsabilidade do estagiário, mas o que eu sempre tentei fazer é passar alguma coisa além de um faturamento. Quem nunca lançou uma Mas, nota, né? nossa, quem nunca teve que abrir o AD e lançar nota? Mas eu acho que é isso, ele está ali para pequenas funções e para dar suporte no que as pessoas precisarem. O assistente, ele já tem um pouco mais de independência e ele, como o nome diz, ele assiste ao executivo. Então, ele está ali para tocar com um pouco mais de independência, mas ainda num suporte para alguém. O executivo, ele já executa mesmo os jobs sozinhos, ele anda mais sozinho. E aí, tem agência que tem supervisor, tem agência que tem coordenador. Eu não fui coordenadora, eu fui do executivo para supervisora, porque a agência que eu estava era desse jeito. Mas eu acho que esses dois cargos são jamais onde se inicia a gestão. Você ainda executa muita coisa, tá ali no dia a dia tocando seus jobs, mas normalmente você já tem um time abaixo, você começa a executar um pouco mais a questão de gestão de time. O gerente é a função que eu mais gostei de ter até agora, que é a que eu tô. Que eu acho que você tem meio que o melhor dos mundos, porque você tem um ponto normalmente muito grande de gestão de time, já tem um time mais estruturado embaixo. Você ainda está muito ligado no dia a dia, que eu gosto de ver o dia a dia acontecer, só que ao mesmo tempo você já começa a entrar na parte de negócio do cliente. Então, ter uma visão mais estratégica além do dia a dia, pensar na estratégia do cliente, no negócio do cliente, de um jeito mais macro. E aí o diretor, ele é basicamente 100% relacionamento e negócios com o cliente, assim, de ver de longe, não entrar no dia a dia, ficar muito mais olhando o negócio do cliente para fazer crescer. Eu acho que é um resumo bom, assim. Boa, eu também achei sensacional esse seu resumo, muito bom. E, a gente estava conversando aí nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, sobre o interesse, né, de quando nós que viemos do interior, a gente comentou bastante do interesse da gente saber como que é trabalhar em tal agência, lidar com certos clientes. Eu queria saber de você, como que é trabalhar na Gut, que é uma agência que vem crescendo a cada ano que passa, e com um cliente também super grande, que é o Mercado Livre. Como que é para você aí, se você puder contar um pouquinho? Sim, assim, a Gut é uma agência nova, fez 2 anos em março, e eu fiquei anos numa mesma agência. Então, o movimento para mim foi muito difícil, porque além de mudar depois de tanto tempo, eu mudaria para uma agência nova. Então, é muito diferente no quesito de, primeiro que é uma agência independente, então ela é muito mais solta do assim, eu não preciso pedir aprovação do global para fazer as coisas, sabe? A gente tem uma autonomia, existe uma autonomia dentro da agência, então é, é muito mais fácil os processos nesse sentido, mas justamente por ser uma agência nova,
e que as pessoas ali dentro têm muita vontade de fazer a coisa acontecer, muita. E ela é uma agência, é o que a gente chama de agência criativa, que ela é muito mais focada na criatividade do que, não assim, mais focada na criatividade do negócio, é focada no negócio, mas focada no negócio de um jeito muito criativo. Então, as pessoas têm muita vontade de fazer acontecer, sabe? Eu quero pôr projetos incríveis na rua. Todo mundo ali tá com essa cabeça. E, e isso faz muita diferença, porque quando você vem de uma agência que muitas vezes ela já está enraizada, o próprio cliente já enraizado nos processos, e isso impede um pouco a criação, a sair coisas muito legais. Então, isso é muito legal, ver acontecer, ver coisas incríveis acontecerem, assim, e sai bastante coisa, a gente consegue colocar bastante coisa na rua. E aí, por outro lado, é uma agência que está se estabelecendo, então todo mundo que está lá agora está fazendo parte da construção de tudo da Gut, de estabelecer processo, como que a gente vai fazer isso, como que vai fazer aquilo, que está todo mundo fazendo do jeito que acredita. E aí, por ser também uma agência muito nova, ainda é uma agência, um time pequeno. Então, todo mundo está muito unido, porque realmente a gente precisa fazer a coisa acontecer com pouca gente. E isso dá uma energia muito legal na agência, sabe? Eu acho que não tem nenhum profissional cansado ali. Uhum. Então, todo mundo está com muita energia. E eu acho que isso é muito legal. E os clientes acompanham. Sabem qual é a proposta da Gut, que é ser uma agência criativa, e compram isso. Então, o cliente que eu tô com o Mercado Pago, e eventualmente eu entro em Mercado Livre, eles sabem da proposta. E eles são clientes regionais, então a gente atende Brasil, Argentina e México. É um cliente muito grande, é muito diferente do que eu atendia montadora. Mas eles sabem a proposta da agência, eles dão liberdade para a gente fazer acontecer. E eu acho que isso é importante, sabe? O cliente confiar na agência para entregar o melhor trabalho. Eu acho que isso é essencial para uma relação saudável cliente-agência. Boa, não é à toa que a Gut vem se destacando aí nas notícias, prêmios, com grandes campanhas. E, até aproveitando, você trabalhou numa multinacional e agora você comentou que também está na Gut, que é uma agência independente. Realmente essa questão, que nem, por exemplo, a Gut tem escritórios fora do Brasil também. Você acha que a agência independente tem uma conexão um pouco melhor do que uma multinacional? Qual que é a mudança? Tem super. Eu trabalhei em uma multinacional que tinha França, Argentina, o mundo inteiro tinha. E eu nunca, acho que, sei lá, duas vezes, eu falei com criativos de outras agências, por exemplo. Ou eu falei com atendimentos de outras agências. Eu fazia quando era campanha, por exemplo, Brasil e Argentina. E aí eu precisava alinhar com eles para fazer alguma importação ou exportação de material. Uhum. Mas na Gut, muita coisa é co-criada entre os escritórios. Então, por exemplo, meu cliente Mercado Pago é um cliente regional. Então, a gente é responsável por Brasil, Argentina e México. Então, eu preciso falar com a agência da Argentina, eu preciso falar com a Gut Buenos Aires. Então, a gente tem essa troca muito grande. E aí, eventualmente, tem um perfil de profissional que precisa desse perfil que não tem na Gut Miami, tem na Gut São Paulo. E aí, esse profissional ajuda. Então, é uma troca muito grande. E lá dentro, eles estimulam muito isso. Então, no começo do ano, a gente teve uma festa que foi a festa de início de ano, que todo mundo dos 3 escritórios estava em São Paulo. Então, a gente fez realmente como se fosse uma festa de fim de ano, mas no começo do ano, para que todo mundo se conhecesse. E é uma coisa que é muito legal, sabe? Manter essa troca. E agora na pandemia, a cada 15 dias a gente tem calls com a agência inteira para falar sobre algum assunto do momento ou para apresentar como está a agência naquele momento. Então a gente está sempre em contato com as outras agências. E isso numa agência multinacional não independente não existe. Não existe, assim. Você nem conhece a pessoa do outro país, sabe? Você conhece muito só por e-mail. No máximo, quando vai ter alguma gravação, alguma produção, vem um atendimento de outra agência. Mas é muito difícil. Boa. Mai, para a gente finalizar esse papo, eu queria saber de você,
já uma profissional aí que já tem uma carreira super sólida, com passagem por grandes agências. Queria saber se a Marcela hoje olhasse para a Marcela com 18, 20 anos, começando a estudar, começando essa jornada profissional, o que você olharia para ela e passaria de aprendizado que hoje a Marcela poderia passar? Eu ia dizer para ela confiar nela mesma. Eu ia dizer para ela relaxar e eu ia dizer que trabalho não é tudo na vida, porque a gente tende, não sei os outros mercados, no mercado de publicidade a gente tende a colocar muita energia no trabalho de um jeito que às vezes passa. Não estou falando que a gente tem que ser mole no trabalho, mas a gente dá a vida pelo trabalho e dá para ser tranquilo, não precisa sangrar para trabalhar, sabe? Então, a Marcela jovem era realmente muito insegura, principalmente vindo do interior. Ai, será que eu vou conseguir em São Paulo? E não sei o quê. Eu tinha vergonha de perguntar as coisas. Então, não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta burra. Pergunte. Mas acho que seria relaxar e encarar o trabalho com uma maneira mais relaxada, que a Marcela de anos atrás era uma boa profissional e precisava confiar nela mesma para o trabalho acontecer. Aconteceu eventualmente, mas talvez eu tenha sofrido muito mais do que eu deveria. Eu tenha me gastado muito mais do que deveria. Ah, maravilha. Eu acho super importante. Eu acho que esse papo ele foi super rico de várias dicas para quem está começando essa jornada, para ir se estruturando um pouco melhor. Eu acho que também eu vejo que quando eu comecei vindo do interior, se eu tivesse essa ajuda, né, que a gente tanto é difícil a gente encontrar no dia a dia pessoas que sirvam de exemplos para a gente, e eu acho que o quanto a gente puder ajudar, eu acho que esse sentimento de ajuda e poder ajudar as pessoas a se prepararem de uma forma melhor e serem profissionais melhor, que isso vai ajudar o mercado a ser cada dia melhor, eu acho que todo mundo sai ganhando. Sim, com certeza, assim, é uma coisa que faz muita diferença. Quando eu vim, imagino que você também, a gente veio bem no escuro, sem saber o que estava esperando, assim, porque não tinha mesmo, e agora tendo, eu acho muito legal, eu acho muito incrível a proposta do canal de trazer isso para quem está começando e dar essa abertura para as pessoas verem como é e sem florear, sabe? Sem ser uma coisa irreal. Então eu acho muito importante mesmo para quem está começando. Boa, Marcela, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu papo e também pelas suas dicas que foram ricas. Eu acho que vai Espero que tenha ajudar. ajudado quem está começando. Não, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que vai ajudar. E o para ontem pode deixar que a gente sempre vai chamar você, porque a gente sabe que tem mais histórias para contar. E a gente já agradece mais uma vez. Muito obrigado, Mar. Obrigada pela oportunidade, espero que tenha ajudado e eu volto para falar aí sobre outros assuntos que precisar. Combinado, Mar. Brigadão. Obrigada eu. Bom, o papo com a Marcela teve várias dicas e aprendizados para que você possa começar a sua jornada profissional de um jeito mais estruturado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, comenta, compartilha, se inscreve no canal, siga a gente lá no Instagram, @canalpraontem, para você ficar por dentro de tudo os conteúdos que vai acontecer nesse canal. Pra ontem, o Marcelo Judirian, gerente de contas da Gut, está no ar.